Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí no último dia de lives desse mês de novembro. Hoje a gente para e aí só volta em dezembro, coisa boa, né? A gente vai conversar com a nossa autora hoje, uma autora nacional, Maria Dias, sobre o seu livro lindíssimo. Eu acho que ela já até... Ela entrou aqui já, então vamos começar a bater papo, que eu gosto. Aí, agora foi. Maria querida, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Tudo bem? Tudo? E você? A leitura das gêmeas. Meninas, um beijo para vocês. Maria querida, seja bem-vinda ao meu projeto nesse mês de novembro. Que maravilha ter você por aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada, tá? Primeira live. Primeira eu vez acho que tá travando. Até então eu não sabia. Não sabia o quê? Não entendi. Até então eu não sabia como funcionava fazer uma live, porque eu nunca tinha feito uma. É tua primeira live? É a primeira? Que maravilha poder ingressar a nossa autora. Que loucura. Bom, fazer live é uma delícia. Primeiro porque falar sobre literatura é uma delícia, principalmente quando o tema é o nosso próprio livro. Então, relaxa, porque a gente vai se divertir e bater papo, tá bom? Sim, com certeza. Vai ser bem divertido. Me diz uma coisa, você é de qual lugar do Brasil? De Araçatuba, São Paulo. Interior. É bem pequenininho aqui. É pequenininho, adoro o interior, gente. Sou doida para ir embora para o interior de Minas. Eu não conheço São Paulo, não, mas dizem que o litoral de São Paulo é muito bom, né? Muito bonito. Eu tenho vontade de conhecer. O litoral de São Paulo. O litoral do Paraná também. Tem umas praias bem bacanas. Você conhece o Rio de Janeiro? Não, mas tenho vontade. Muito mas ainda bom. não conheço. Ano que vem tem Bienal, então se você vier, mande mensagem para que a gente possa ir se conhecer pessoalmente, tá? Ah, com certeza. Você é do Rio? Eu sou do Rio de Janeiro, carioca. Gostoso morar aí. Ah, uma delícia. Tão bom que eu tô doida pra ir embora. Não aguento mais isso aqui, gente. Eu sou o contrário. Para Deus da minha cidade. Nossa. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar. Eu vou pro interior e você vem pra cidade grande. Aqui é estacionado. As gêmeas estão aqui. Vamos trocar, Monique. Eu super top. Eu tô indo embora pra qualquer interior, gente. Aí vocês podem vir pro Rio de Janeiro. Ah, pelo amor de Deus. Cidade do interior é bom demais, gente. Que isso! Bom, hoje a gente vai conversar sobre o seu livro, né? Elegias de Pandora. Menina, antes da gente falar sobre essa capa com esses traços maravilhosos, por que esse nome Elegias de Pandora? A pessoa da editora que fez a capa lá, nossa, mandou muito bem. A pessoa da arte gráfica. Mandou muito bem, porque ficou muito bonita mesmo, realmente. Ficou bem artística. Ô Maria, me diz uma coisa, por que esse nome, Elegias de Pandora? É um nome misterioso, né? Bom, primeiramente é porque eu sou louca por mitologia greco-romana. E eu sou apaixonada pela história da Pandora, né?
aquela caixinha dos males que ela não podia abrir, né? E ela, muito teimosa, foi lá e abriu, e as coisas ruins começaram a acontecer. Então, assim, a escolha do título foi muito intuitiva, né? Porque quando eu consegui o contrato com a editora, eu tinha o livro pronto, mas não tinha o título. Mas estava tudo pronto, menos o título. Aí eu enviei para eles, né? E a moça que estava lá na época, a Laura, ela falou para mim, não tem problema, pode enviar sem o título. Se a gente se atrair e decidir te contratar, a gente te dá um retorno e depois você escolhe o título, aí depois você faz os agradecimentos das outras partes, tem bastante tempo para fazer. Aí eu mandei para ela, uns 2 dias depois ela gostou, né? Contratou. Aí eu não tinha pensado no título ainda. Eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer com o título, né? Porque eu tenho que ver um título que combina com o conteúdo, né? E que combina com o que eu tô sentindo em relação ao conteúdo, né? Aí foi, assim, muito intuitivo como veio pra mim, né? Aí eu tava bem, assim, de boa. Aí, de repente, veio esse título na minha cabeça. Muito bem. Quem não conhece aí a história, né, da Caixa de Pandora. Porque, assim, elegias são poemas tristes, né? Não necessariamente, assim, metricamente não são necessariamente como os poemas que eu componho, né? Porque metricamente é uma coisa mais chata, se for avaliar, assim. Mas foi mais pelo sentido da teoria, né? Você tá com seu livro aí físico? Porque, assim, os meus poemas desse livro, eles são muito pessoais, né? Maria, e no geral, eles são bem tristes, né? Então... Maria, você tá me ouvindo, amor? Você tá me ouvindo? Você tá com o teu livro aí? Sim, tô. Mostra pra gente a capa do seu livro. Aí, ó, gente. A capa do livro da nossa autora, esses traços ficaram lindíssimos. O teu livro foi publicado pela Asis, não é isso? Isso, pela Asis da Literatura. Eles são de Portugal e eles têm uma filial aí no Rio. Eu peguei uma autora essa semana, ou semana passada, da Asis também. Fizeram um trabalho belíssimo. Você tem o nome aí da sua capista ou não? Eu acho que deve ter. Deixa eu ver aqui. Se eles colocaram o nome da moça da arte gráfica. Ah, sim, Fernanda Pereira. Fernanda Ferreira, quer dizer. Fernanda Ferreira. Tá aí mais uma indicação de capista, Fernanda Ferreira. Vira e mexe, tem gente pedindo indicação de capista, ilustradora. Então, tá aí. Me diz uma coisa, esse teu livro é o teu primeiro livro publicado? Sim, é o meu primeiro livro publicado. É a minha estreia. Maravilha. Tu publicou o quê? 2022? Eu publiquei esse ano mesmo. Se eu não me engano, acho que foi em setembro que começaram as pré-vendas. Porque eu fiquei, acho que uns 2 meses revisando. E colocando agradecimento. Né? Aí sempre tinha alguma coisinha pequena que eu ia lá e mudava. Aí eu ficava o tempo todo indo e mudando. Mas assim, foi muito tranquilo, né? Trabalhar com a moça que estava antes, a Laura, né? Porque agora ela aposentou e a Gabriela entrou no lugar. Né? A equipe meio que deu uma mudada, digamos assim, né? A Gabriela entrou agora e a Júlia também. E eu entrei agora também. Então, estamos começando juntas, né? Ai, que maravilha. É bom quando tem parceria que dá certo, né? Elas são bem presentes, assim, como a Laura era, né? Os nossos modos, assim, de levar as coisas estão sendo bem parecidos, né? E é o pessoal lá de Portugal que está me contatando, né? Não é o pessoal daqui. Teu livro está em Portugal? Sim. Eu acho que deve...
Eu acho que deve estar bem por lá, porque vira e mexe, eu fico muito preocupada, aí eu mando meio perguntando pra Gabriela, como que tá isso e tal, porque no site eles não colocam quanto tá saindo de vendas. Eles colocam só as avaliações. Tu não tem um controle de quanto teu livro vende, cara? Não, eu não consigo ver. Porque assim, eles não pagam pelas vendas? Eles vão pagar pelas vendas, assim, no geral, né? No global. Não vai ser só o local. Porque mas, o livro... cara, é muito louco isso, né? O livro é teu, tu não sabe nem quanto tá vendendo, eles vão te pagar o que... Você não sabe se o que eles vão te pagar é realmente o que tu vendeu de livro. Como é que pode? Então, porque eles fazem um abatimento geral, né? Aí o abatimento geral vai ser feito agora em dezembro. É em julho e em dezembro, né? É em julho e em dezembro, mas só que eu lancei depois de julho. E assim, alcançou muito país no exterior, né? Que maravilha. Então, na verdade, o bom é eu esperar, porque às vezes lá no exterior tá indo talvez até melhor do que eu imagino, né? Porque todas as vezes que eu perguntei, que eu fiquei ansiosa, ela falou pra mim, não, fica tranquila e tal. Tipo, nunca foi aquela coisa, anda logo, entendeu? E assim, pelo site não tem como eu saber como as coisas estão indo. Então só tem com eles, entendeu? Porque como que o Amazon coloca? O Amazon coloca lá que ainda está disponível e quem compra pode fazer uma avaliação de 0 a 5. Né? Mas não é uma regra, nem todo mundo que compra teu livro vai avaliar. Então, eu tive 2 avaliações de 5 estrelas, né? Então eu estava achando que esses 2 que eu colocado em cima eram a quantidade de vendas, mas não é. É a quantidade de pessoas que compraram e avaliaram. Então pode ter mais pessoas que compraram e não colocaram nada lá. Sim, isso acontece mesmo. Nem todo mundo que funciona lá, porque eu ficava vendo de lá pra cá e pensei, meu Deus, não tô entendendo nada. Porque é a primeira vez que eu tô mexendo com essas coisas, então assim, tipo, eu não entendo nada mesmo. É assim, escritor de primeira viagem é assim mesmo. É só no começo eu tava tarantada, que eu pensei, meu Deus, esse site tá doido. Um monte de gente veio falar pra mim que comprou e não tá aparecendo nada lá. Mas comprou mesmo, entendeu? É que lá eles só colocam quem avaliou. E nem todo mundo que vai comprar vai avaliar teu livro. Agora, Maria, eu acho que às vezes as pessoas avaliam pra mim, entendeu? Que nem teve um moço que eu alcancei com as divulgações que eu fiz, que é uma pessoa completamente desconhecida, ele comprou, né? Aí ele gostou e tal, hoje ele veio me dar o retorno, mas ele não deu retorno no site. Aí teve uma parceira aí do Rio que eu consegui fazer também, que ela comprou, que o dela já chegou e ela avaliou lá, né? Ela deu 5 estrelas. A minha ex-professora de faculdade, a Paty, comprou também as 2 estrelinhas dela lá. Mas teve pessoas que eu conheço, amigos meus que compraram, mas não colocaram nada lá. Porque não é todo mundo que entende muito essas coisas. Eu, até então também nem sabia que podia avaliar alguma coisa lá. Porque eu comprei 2 livros por lá e eu também não avaliei nada. Eu só comprei. Tem muita gente chegou, que não sabe como essa dinâmica funciona. Muita gente não sabe. É muita informação pra mim, sabe? Eu tô chegando nisso agora. Eu não faço a mínima ideia de como funciona. Porque não se preocupe que essas coisas vão mudar, você vai aprender aí na raça como é que faz essa publicação, como é que funciona. Daqui a pouco você tá expert nisso. Agora, Maria, me fala uma coisa. O seu livro, ele é de poemas, poesias, né? Aliás, saiu a resenha dele aí no meu feed, quem quiser já pode acompanhar, tem a foto. Se eu não me engano, a gente fez episódio dele no podcast, eu não lembro. Eu vou disponibilizar se tiver feito, que eu não lembro mesmo. Você... Não. Não, podcast, né? acho que... Não, ainda não. Não tem problema. Mas a resenha tá aí no feed. O teu livro tem quantas páginas, Maria? Contando com
os agradecimentos do final. Deixa eu ver aqui. Tem 107 páginas, exceto aquela parte final, de agradecimento, algumas informações e tal, mas tem 67. Você levou quanto tempo para escrever esse livro? Algumas poesias eu já tinha guardado, né? De quando eu tinha uns 20 e poucos anos, 20, 24, que eu comecei a descobrir essa afinidade com a literatura gótica quando eu fazia faculdade, né? Então, naquela época, eu compunha muitas poesias que eram mais góticas, né? Eu coloquei algumas delas no livro, que eu achei que deu certo, né? Com o restante da temática. E as mais recentes, acho que do ano passado para cá, essas foram mais pessoais mesmo, né? As anteriores até que não, é meio dividido. Outras que tem o quê de pessoas, embora não pareça, né? Mas as recentes, elas são bem pessoais. E foram meio que, assim, um processo de autocura para mim, né? Porque até aquele momento eu tinha muita ansiedade, umas crises bem fortes mesmo. E eu estava num processo de depressão meio profunda, sabe? Era aquele momento do questionamento da minha vida, né? O que eu tô para fazer aqui, né? O que eu tô e o que eu não tô para fazer aqui, né? E as poesias vieram, acho que para me dar essa resposta e para me libertar de algumas coisas que eu estava sentindo, né? Porque elas são bem pessoais mesmo. Sim, tanto a gente consegue perceber isso durante a leitura. Tanto que algumas delas, assim, são até meio fortes, né? Porque são experiências pessoais mesmo, né? É o que eu falei assim, pode não parecer, mas são experiências bem pessoais, né? E vieram muito, assim, dessa questão intuitiva minha. E, claro, né? Eu me influencio muito pelo Augusto dos Anjos e pelo Álvaro de Azevedo, e até esse primeiro livro, né? É uma coisa bem evidente no modo de escrita, né? Que é bem próximo dos dois, né? E tiveram alguns musicistas também que me influenciaram, né? Porque são artistas bem pessoais no que elas escrevem, né? A Alanis, todo mundo conhece, a Alanis é muito pessoal, né? E a Alanis me influencia bastante. A Florence Welch também tem um trabalho bem pessoal. Uma artista independente americana que chama Língua Inota, é o nome artístico dela mesmo, né? Ela chama Christine Hater, mas ela é mais conhecida pelo nome artístico. Ela tem músicas bem diferentes e as letras são bem pessoais. E é meio que, assim, uma fuga dos traumas dela, né? Dos traumas pessoais dela. A arte é meio que, assim, onde ela se apoia, né? Para dar conta dessas coisas. E é uma pessoa com uma história de vida bem forte, então, assim, a partir do momento que eu conheci as músicas e soube a história de vida, começou a haver uma conexão bem mais forte, sabe? Porque a gente sente, assim, a gente não tá sozinho, né? Sim. A gente nunca imagina que lá do outro lado outras pessoas vão passar a mesma coisa. Ou às vezes uma situação difícil quanto a nossa, né? Ela passou por situações muito piores que as minhas, né? Superou muito abuso em relacionamento, abuso físico mesmo, sabe? Então, assim, a arte dela é o que dá o suporte ali pra ela, né? Eu acho que a arte é uma grande forma, né? Parecidas, né?
porque ela teve os mesmos problemas que eu, né? E agora ela tá curada, meio que a gente encontrou a cura no mesmo tempo, né? A gente conseguiu... É meio irônico isso, até. A gente conseguiu a alta no mesmo período e, assim, a gente teve respostas muito parecidas para as dúvidas que a gente tinha, né? Então, assim, quando eu fui acompanhando as músicas e vendo que o encontro foi o mesmo, sabe? Eu pensei, nossa, é até irônico isso, porque é uma pessoa que eu nunca vi, que eu admiro muito, tipo, teve as mesmas Tem dúvidas muitas que eu. pessoas que passam pelo mesmo problema no mundo. A gente acha que tá sozinha, mas a gente não tá. O que tu E, passa, o assim, outro passa. até então, acho que nós duas tínhamos internamente essa questão de pressão social, né? Porque se a mulher não casa, a mulher não é realizada, né? É uma questão assim que as pessoas têm e que não é verdadeira, porque às vezes a pessoa tá no relacionamento e não tá realizada. E às vezes ela tá no relacionamento e tá, né? Só que assim, a gente aprende a não projetar as coisas nos outros de acordo com o que a gente vai vivendo, né? E assim, quando eu era mais nova, lógico, me impressionava muito, né? E mesmo depois que eu deixei de me impressionar, eu sentia aquele vazio, né? E tem muitas músicas dela que falam isso, né? Que ela escolheu a carreira artística dela, né? Porque ela viu que era o propósito de vida dela e que ela preferiu não ser mãe por isso, sabe? Porque ela viu que a arte dela bastava, mesmo que causasse alguma dor, né? Ter feito a escolha. E assim, a princípio me causou alguma dor, realmente, né? Quando eu percebi que era isso. Só que hoje em dia não. Hoje em dia as coisas fazem sentido. Então, assim, no início do processo do livro foi bem isso, sabe? E foi eu entrar em contato comigo mesma, né? Mas não pelo que os outros acham, ou pelo que os outros sentem ou pensam, né? Eu tinha que olhar para mim, né? E foi bem difícil, porque, assim, em muitas questões foi um amparo mediúnico também, né? Que eu pedi força, eu pedi intuição e a intuição veio, né? E, na verdade, vieram muitos poemas. Muitos deles eu nem coloquei nesse livro, né? Eu coloquei num terceiro, que já tá pronto, já tá com título. Só não tá com Não, peraí. introduções nem... Peraí. Você já fez um terceiro livro desse? Já tem mais 2 continuações, né? A Tem uma segunda e uma o terceira. segundo volume você vai publicar quando? Eu ainda não sei, porque eu ainda vou esperar. Ainda vou esperar o abatimento dessa, né? E eu vou esperar continuar com a mesma editora, porque, é que nem falei, os pensamentos estão batendo. Então, possivelmente continua. E o segundo processo, ele foi até um pouco mais dolorido que esse primeiro, né? Porque eu tive que liberar a carga de coisas que eu queria fazer profissionalmente e não deram certo, né? E assim, é bem metafórico. Só que veio uma sequência e eu não esperava. Então, assim, é uma resposta do início do primeiro livro, né? Porque eu achei que fosse ficar só em um. E veio mais 2, um monte de coisa aí. Então, assim, eu acho que a vida é uma caixinha de surpresas, né? Principalmente para mim, porque o que eu escrevo é muito pessoal, embora tenha uma carga metafórica, mas ainda é muito pessoal, né? E a princípio eu tinha inseguranças até com isso, né? Porque eu pensei, nossa, isso tá muito pessoal, talvez não vai chegar em ninguém, né? Talvez não vai haver um contrato por isso. E na verdade nem foi o que houve, né? Porque inicialmente eles iam divulgar só para os países de língua portuguesa por causa do idioma, né? Sim. E o que aconteceu é que os países de língua estrangeira, de língua inglesa e de outros idiomas compraram, e os países de língua portuguesa não compraram. Assim, tá sendo bastante em Portugal, né? Mas eles tinham outras pretensões, né? De países ali próximos, porque a África fala português, né? Mas a África não quis, mas os Estados Unidos comprou, a Polônia comprou.
E esses dias teve um polonês que curtiu um post meu, tipo, que eu postei em inglês lá pra comprar o livro. Aí eu fui entrar no perfil dele, as coisas tudo em polonês. Eu pensei, nossa, como chegou, tipo, eu arrisquei e foi, entendeu? Eu não entendi nada que o cara escreveu lá. Só que parece que eles estão falando inglês em outros lugares, né? Eu não tinha tanta certeza, né? Foi até o que eu falei pra Júlia, quando eu mandei os releases pra ela, os jornais, pra ela fazer a divulgação pra mim, né? Eu falei, tem países que eu não sei se falam ou não inglês, né? E que compraram meu trabalho. Então, assim, Maravilha. teve algumas que eu joguei no Google e o Google traduziu pra mim, né? Ainda eu falei pra ela, olha, isso aqui foi Google, porque eu não falo francês, eu não falo espanhol, eu só falo inglês. Né? Eu falei, ainda coloquei lá em japonês, assim, tipo, porque o Japão comprou, e eu nem sei se eles falam inglês, porque eles são um país bem restrito mesmo, sabe? Eu falei, olha, se eles por acaso falam inglês, né? Se de repente mudou alguma coisa e der pra usar a release em inglês, usa ela. Porque em japonês tá bem complicadinho, assim, mas é que o idioma deles é difícil mesmo, é um idioma diferente. E assim, é o que eu falei, pra mim uma motivação, entendeu? Porque os idiomas, os países que compraram foram os países que eu menos esperava que fosse olhar. Isso é uma surpresa muito boa, né? Quando o autor tem esse retorno de público, de leitora, enfim. É muito surpreendente ter chegado em lugares assim que as pessoas não estão ainda entendendo o que eu tô falando, sabe? Mas às vezes a gente escuta uma música em francês, uma música em italiano, e a gente gosta. E a gente tá entendendo o que as pessoas estão falando? Não tá, sabe? O sentimento chega antes, né? Claro, pra alguém que tem o nosso idioma, chega as duas coisas junto, né? Que nem chegou pra eles, né? Eles gostaram pelo todo. Mas eu acho que as outras pessoas devem ter sentido, né? Talvez não entendido verbalmente, mas às vezes elas sentiram, acreditaram Travou aí, nisso, né? Maria. Você travou, Maria. Maria, você travou. Não travou, não. Agora você voltou. E assim, eu acho que é uma surpresa, é que nem eu falei, é uma surpresa pra mim, né? Porque as coisas foram acontecendo, né? Inclusive o contato com você, assim, veio quando menos esperava também. Então, é uma motivação muito grande pra mim, assim, pra continuar e, inclusive, até assim, pra planejar mudar pra um lugar melhor, que eu tenha mais retorno, né, de vendas e tal. Porque, assim, no início a gente depende dos amigos, né? Aí a gente tem que ficar enchendo o saco dos amigos pra comprar. É bom e é ruim ao mesmo tempo, né? É complicado. Agora, me diz uma coisa. Dentro aí do teu livro, se você puder, lê pra gente uma que você goste, que você tenha escrito, que você mais gosta. Só para o pessoal se inteirar ainda mais do conteúdo do seu livro, por favor. Sim. Pode ser qualquer uma, né? Pode. Essa, inclusive, eu fiz um anúncio dela no meu Face. Tem algumas curtidas lá. Ela chama Aquele Habitual Descompasso Interno. Aquele habitual descompasso interno. Aquela comum sensação. Aquele habitual descompasso interno me toma agora. Ele está em mim, desde sempre e para todo sempre. Faço os meus livres banimentos e disperso os meus tormentos, com um simples movimento misterioso e místico de mãos. Ainda assim, a pergunta que persiste é a mesma. Qual o propósito de tudo isso? Ele é profundo e vai me afogar? Ou ele é raso e vai me machucar?
Tem um que eu gosto muito, que eu cheguei até a ler na tua resenha, né? Todos são lindos, mas tem uma que eu gostei muito, que fala sobre a escuridão, né? A sombra, as trevas. Eu achei tão profundo aquilo. Eu Essa é vi. super metafórica. É, Foi do meu início, assim. Quando eu tinha uns 20 e poucos anos eu escrevi essa. que coisa, né? A O poesia. comecinho da descoberta com a literatura gótica, né? Que eu tive. E Você da sempre descoberta escreveu? também, né? Porque foi um momento da minha vida, assim, que eu, inclusive, era gótica, né? Você começou a escrever com quantos anos, Maria? Com 15. 15 anos. E a Eu leitura? comecei a Como é que é a tua escrever relação com a leitura? e letras de música com 12. Você gosta de ler a leitora assídua? Como é que funciona a tua relação com a leitura? Eu gosto bastante de ler. A cada momento da minha vida eu tô lendo alguma coisa diferente, né? Nesse momento, o que tem sido muito forte para mim tem sido Amanda Lovelace e uma autora brasileira de Curitiba que chama Mariana Rupel. Mariana Rupel, não conheço, vou procurar. Adoro indicação de autoras, gente. Ambas são muito pessoais, eu acho que de repente por isso me atrai, né? E as pessoas, elas costumam normalmente ter uma sensação de catarse ou com música ou com filme, né? Sim. E eu costumo ter muito isso com leitura, né? Acho que acho que era meio desesperado. Acho que era meio desesperado. E a Amanda e a Mariana, elas causam essas sensações em mim, né? Porque elas são muito pessoais. Então sempre tem alguma coisa que puxa para os meus sentimentos, né? Para as minhas vivências. E as pessoas, é que nem eu falei, as pessoas costumam ter essa sensação de identificação profunda com filme, na maioria das vezes, né? É assistir um filme e chorar. Ai, chorei. Eu tenho isso com filmes que normalmente ninguém consegue assistir. Que as pessoas passam longe e falam, nossa, isso aqui eu não quero. Aí é aquele lá que eu vou, sabe? É totalmente oposto, assim, sabe? E eu tive essa sensação profunda com as duas, né? De ler os escritos delas e chorar, assim, né? Por sentir que bateu a vivência, sabe? E assim, às vezes, que nem eu falei, às vezes a gente passa por situações diferentes, né? Ou às vezes iguais, e isso desperta a gente de alguma maneira, né? E, infelizmente, Sim. normalmente o que desperta a gente é a dor. Nunca é quando a gente tá feliz. Quando a gente tá feliz, a gente não se desperta muito, né? E é muita impressão que eu tenho quando eu leio as duas, né? Que parece que elas passaram por situações muito difíceis, né? E essas situações difíceis despertaram elas para quem elas são, né? Para quem elas são agora. Coisa, né? Como é que a arte ela é Como pessoas, produzida de né? maneira diferente E por cada eu sinto escritor. muito essa questão do amadurecimento. Porque quando eu era mais nova, claro, que as coisas eram muito bem escritas, né? Mas só que eu acho que eu sinto que eu tive um crescimento muito grande, né? Não sei se só pelas minhas vivências ou pelas vivências da idade, porque a idade faz uma certa diferença, sabe? E é a primeira vez que bate a idade cronológica e a física, né? Porque quando eu era mais nova as coisas não batiam, eu sempre fui muito madura pra minha idade. Tipo, com 15 anos eu ficava aqui lendo, escrevendo, fazendo minhas coisinhas e tal, e as meninas de 15 anos estão curtindo a vida, sabe? E eu não ligava muito pra isso. Tanto que quando alguém vinha e conversava comigo, nossa, você é muito madura pra sua idade, entendeu? Durante um bom tempo isso foi uma crise pra mim, né? Eu sentia que não batia, né? E agora bateu. E assim, Ô Maria, me diz uma coisa. Alguém na tua família escreve ou é só você?
Eu e uma tia minha, só nós duas. Ela leu o seu livro? Eu acho que ainda não. Acho que ainda não. Porque no momento... Eu tô aqui com a sinopse do teu livro, eu vou ler um pouquinho dela para o pessoal que vai assistir, que está assistindo. A nossa autora leu aí uma poesia dela, na resenha eu li outra, então vocês vão acompanhando gradativamente, tá? Elegias de Pandora. Elegias de Pandora é uma obra de poesias que caminha entre ficção e realidade, entre ultrarromantismo e leitura gótica, e dá vida aos sentimentos pulsantes da própria autora. Leia, se deixe levar pelas emoções e tire suas próprias conclusões. Cara, é forte isso, esse negócio de leitura gótica misturada com ultrarromantismo. Isso é muito legal, cara. Os autores em si que eu tenho influência, eles são autores bem densos. Tanto que eles tiveram uma vida muito curta, né? Eles morreram muito jovens. O Álvaro de Azevedo morreu, acho que uns 20 e poucos anos, né, de tuberculose. E assim, era totalmente boêmio. Ele levava aquela questão do ultrarromantismo muito a sério, né? Que era a escola que ele vivia naquele período, né? Hoje em dia a gente não tem mais escolas, então, como a gente não tem mais essas escolas literárias, a gente tem um pouco mais de liberdade para criar as coisas e tem influências diferentes, porque o Augusto dos Anjos é totalmente diferente dele, né? É simbolista, mas é um poeta bem denso, né? Tanto que, assim, a maioria das pessoas costumam se chocar quando leem, né? Porque ele é bem escatológico, ele tem uma linguagem pesada, sabe? Uma linguagem bem agressiva até. Mais que a minha, na verdade, porque a minha não é tão agressiva assim, mas a dele é. Eu lembro quando eu fazia a faculdade que eu comprei um livro dele na faculdade. Minha amiga falou, nossa, como você consegue ler? É muito pesado. Eu gosto. Parece que não sei, bate comigo, sabe? Não sei explicar por quê. E assim, cinema é a mesma coisa pra mim. Tanto que os roteiristas que eu tenho mais influência é aquela questão do ame ou odeie, né? Lars von Trier mesmo. Não é todo mundo que... Qual é o filme que mexeu com você nessa parte gótica? Né? Na parte gótica são as músicas, né? Que me influenciam. Né? Entendi. Me diz uma coisa, qual foi para você a parte mais fácil, mais difícil para produzir o teu livro? O mais fácil, eu acho que foi o que já estava pronto, né? Que eu vi que encaixava, que assim, o que eu compus de recente, no momento que eu estava desvelando essas coisas, foi muito difícil para mim, né? Porque eu ainda procurava muita autoafirmação do lado de fora. E era como se as coisas que eu escrevesse falassem, não, olha para você, entendeu? Olha para você. Porque veio muita coisa, né? Veio muita coisa que, inclusive, nem tá aí, né? E assim, fisicamente foi um processo dolorido. Porque deu dor de cabeça, embrulhou o estômago, mexeu, sabe? As coisas mexeram. Só que eu pensei, eu preciso, né? Então, eu vou, né? Eu vou fazer isso. E foi uma maneira de eu reavaliar também, né? A escrita que tinha vindo antes dessa. Porque eu fui escrevendo e eu fui olhando as coisas que eu tinha feito lá atrás e eu pensei, isso aqui cabe, né? Isso aqui cabe, isso aqui ainda tá bom, né? Ainda tá fazendo sentido pra mim. Porque tem muita coisa que eu compus quando eu era mais nova que não ressoa mais hoje em dia, porque eu comecei muito novinha, né? Sim. Então foi uma descoberta, né? E no começo, na verdade, era mais uma fuga de insegurança, né? Eu tô insegura, então eu vou escrever alguma coisa, passa, sabe? No começo não era tão amplo quanto é hoje pra mim, né? De
dessa questão de eu ver que eu posso me conhecer pelo que eu faço, né? E que as pessoas que conhecerem o meu trabalho podem ter essa conexão também. Porque eu não via assim, né? Tipo, o que eu fazia pra mim era muito meu, né? Ah, não, ninguém vai se conectar tanto, assim, né? Eu sempre pensava muito, né? Tanto que eu tenho um roteiro de cinema que eu nunca terminei, acho que pelo apego que eu tenho ainda, né? E eu tinha uma experiência com produção, né? Cinema. Aí eu comentei sobre isso com um amigo meu, né? Que trabalhou comigo na época. Ele falou, olha, você tem que saber ver o seu trabalho como uma artista. E tudo bem, é normal que você tá apegado e tal. Mas a partir do momento que o público conhecer, isso vai ser do público, não vai mais ser seu. Então as pessoas não vão pensar, ah, isso é super pessoal, nossa, o que ela vivenciou para passar por isso e para escrever isso. Não, a gente sabe que é pessoal, mas as pessoas não vão saber. Sim. E às vezes você está fazendo coisas boas e você não está deixando essas coisas boas virem à tona porque você está pensando isso. Sabe? Eu falei, faz sentido. Porque quando a gente começa aí a colocar os nossos, né, experiências, sentimentos a transformar em arte, quando a gente publica um livro, por exemplo, ele deixa de ser nosso para ser de vocês. Tudo no livro deixa de ser nosso. É dos outros, daqueles que vão ler, compartilhar, elogiar, criticar. Então, a gente só é ferramenta para produzir. Ô Maria, você passou pelo famoso bloqueio criativo nas produções das suas obras ou não? Durante um período da minha vida, sim. Porque, é que nem eu te falei, a minha cidade ela é pequena, então ela não tem muito retorno artístico. Então, durante o período que eu passei o bloqueio, foi um bloqueio pela parte criativa e pela parte do retorno artístico, financeiro, né? Porque, infelizmente, não tem o que deveria ter, né? É muito pouco aquém do que devia, porque a gente tem muito artista aqui, só que as pessoas... não, isso é só um hobby, entendeu? Não é, as pessoas não têm ainda essa visibilidade que é uma profissão, né? Então, durante um período eu tive dúvidas mesmo, né? Eu pensei, será que eu tô pronta? Será que eu não tô? Aí eu escrevia e parava. Por um longo período, aí depois eu voltava. Aí às vezes eu sentava e tipo, tá, mas o que eu vou fazer agora? Eu tive bloqueios terríveis já, sabe? Então, assim, eu acredito que as coisas acontecem na hora certa, né? Sim. Sim. Porque é difícil, né? Quando a gente lida com esse tipo de situação que as pessoas fazem com que a gente duvide da nossa própria essência. E às vezes a gente deixa de publicar porque a gente não tem um apoio, um incentivo e começa a acreditar que aquilo é uma besteira. Então não deixe ninguém fazer com que você duvide da sua arte. Se você tiver em dúvida, enfrente, encare e produza. O resto é o resto. Sim, acho que foi muito que eu aprendi também, porque eu participo de um grupo de autores aqui e a gente é bem unido, né? Entre a gente, né? A gente se apoia, frequenta os lançamentos e tudo, mas é o que eu falei, a cidade ainda deixa quem, né? Sim. Porque quando tem um lançamento público, as pessoas vão, mas não interagem com quem tá lançando. Porque assim, tipo, eu vim aqui curtir uma baladinha. A pessoa ali não tá fazendo nada. A pessoa ali tá trabalhando, entendeu? Então é uma visão meio desanimadora. Por isso que eu já passei por períodos e períodos assim aqui, sabe? E assim, infelizmente, né, eu acho que as pessoas, lógico, têm que mudar a mentalidade delas sozinha, né? Só que a prefeitura deveria incentivar mais. A prefeitura aqui fica muito aquém. Né? Incentiva outras coisas, mas não a cultura em si, né? É verdade. E quando incentiva, né? As coisas passam batidas, né? E assim, a gente é muito pouco incentivado. Por isso que eu tô planejando me mudar e tal. Porque assim, é até melhor para mim, para eu ficar tranquila, né? Em relação a essa questão de venda. Porque se eu
tô no lugar que tá a filial, eu fico mais tranquila, né? Eu não preciso ficar pressionando tanto. Porque, assim, tá tendo muito retorno, né? Tá chegando em pessoas, nas pessoas que precisam chegar, né? E, assim, às vezes, isso também é um chacoalhão para mim, né? Porque, é que nem eu falei, eu tenho as pessoas que eu gosto aqui, né? Mas aqui eu não tenho possibilidade de crescimento profissional com isso, sabe? E é bem dolorido, porque é a cidade que eu nasci, mas é a cidade que eu nasci tá parada há 20 anos, não tem, sabe? Como se nada mais estivesse acontecendo, né? Teve períodos que foi prolífico, né? Que as coisas aconteceram muito aqui e eu era até mais ativa, né? Mas é aquela coisa, muda a gestão, né? Muda Pois tudo. é. Agora, Maria, me fala uma coisa. Teu livro, Elegias de Pandora, quem quiser comprar, onde que está a venda? Tem e-book, tem livro físico? Como é que tá isso? O meu site, ó, o meu livro está à venda no Amazon. R$ 39,90 o livro físico. Tem a versão do e-book também, né? Tem o Kindle Unlimited. O Unlimited eu não sei muito bem como funciona. Se eu não me engano, o e-book está R$ 29,90. Tá, Aí você 24. pode optar, né? Você pode optar entre o e-book e o físico. Maravilha, pela Asis, né? E pelo site da Amazon. Agora, qual é o teu Instagram para quem quiser te conhecer, começar a acompanhar seu trabalho? Meu Instagram, para quem quiser seguir, underline Maria Rosa Dias, underline no final de. Travou aí, Maria. Fala de novo, por favor. Meu endereço do Insta, para quem quiser seguir, é @, Maria Rosa Dias, underline no final também. Maravilha. Eu vou marcar a autora aqui na live, tá, gente? Então vocês vão poder assistir pelo Instagram, pelo canal do YouTube, pelo canal do Spotify. Do livro Não Me Livre. É só ir lá, se inscrever e começar a acompanhar não só essa entrevista, como outros bate-papos também. Maria, querida, você sobreviveu à sua primeira entrevista, seu primeiro bate-papo literário. Como é que você está se sentindo? É muito gostoso. Tomara que venham mais bate-papos. Eu quero muitíssimo te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, dizer que seu livro é uma delícia, que você não pare de escrever e te desejo todo o sucesso do mundo, tá, meu amor? Muito obrigada, amor. Estou muito feliz pela nossa parceria. Muito feliz pelo meu livro ter chegado até você e você ter se identificado, né? E assim, é incrível, né, a gente poder estar trabalhando juntas. Eu espero que venham mais parcerias, que a gente possa fazer 1 milhão de coisas juntas ainda, porque esse é só o começo. É só o começo, com certeza. Muita coisa pela frente ainda. Muito bem. Quando quiser, só voltar. Maravilhoso bate-papo. Foi muitíssimo obrigada. E tudo de bom para você, muito sucesso também, que nós duas somos autoras, né? Muitas vendas para você, muito êxito. E muitos seguidores no Insta, no Spotify. Que você continue sempre. Obrigada, meu amor. Sucesso para todas nós. Quero agradecer a todo mundo que assistiu, que vai assistir, que está assistindo. Dizer que hoje é o último dia de bate-papo com autores. A gente vai aí até as 10 horas da noite. E, beijo, Maria. Obrigada. Beijo, com Deus. Se cuida, viu?